Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets e Tips na área aqui, mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa sexta-feira. Sexta-feira que tem uma notícia ótima para nós que gostamos de aposta esportiva. Temos a volta de grandes ligas europeias, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Portugal. Em breve voltaremos com Alemanha, Itália, enfim. Temos o futebol de volta. Então isso facilita muito para nós, são equipes mais conhecidas, jogadores mais conhecidos, a nossa database é muito maior. E isso tende a melhorar bastante as nossas análises. Nessa sexta-feira, dia 11, como eu acabei de falar, temos a volta das grandes ligas, temos Série B, temos campeonato chileno também, temos o início do campeonato árabe, que esse ano também tende a ser bastante interessante devido ao excesso de contratações de grandes jogadores que os times comandados pelo governo fizeram. Enfim, temos uma boa sexta-feira. E antes do nosso resumo da rodada, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui todo dia, comentando, curtindo, acompanhando o nosso material. Isso é muito importante para nós. Já peço também que deixe seu like, deixe seu follow, isso nos ajuda bastante, faz com que o nosso material chegue a pessoas que ainda não nos conhecem e, logicamente, isso ajuda nós a continuarmos crescendo, certo? E então vamos ao resumo da rodada, resumo do dia 9 de 8. Nós deixamos 8 palpites, cravamos 6 e tivemos R$2. Estava tudo indo perfeitamente bem até chegar a rodada da Libertadores. Boca Juniors e Nacional com 15 minutos de jogo já estava 1-1, então isso praticamente inviabilizou o nosso under 3,5. Foi um jogo completamente fora das expectativas. E contrariando o jogo do Boca, o jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro, não saímos do zero. Tivemos um pênalti claríssimo não marcado para o Atlético Mineiro. E esse gol com certeza mudaria o panorama do jogo, faria com que o Palmeiras se jogasse mais ao ataque. Mas o que mais me surpreendeu nesse jogo foi a falta de poder de fogo do Atlético Mineiro. Parece uma equipe muito passiva, briga, mas não tem objetividade, não tem criatividade. O time com grandes jogadores não consegue desempenhar bem. Se eu não me engano, de 11 jogos sob o comando de Filipão, o Atlético só ganhou uma partida. Então, não sei o que vai ser. E o Palmeiras continua firme e forte, né? O time é um dos favoritos para a Libertadores. Muito difícil jogar contra o time do Abel. De resto, tivemos 6 greens, algumas boas entradas. A vitória do Mamelodi no Campeonato da África do Sul daria para fazer uma entrada simples, assim como o jogo do Leicester também na Copa da Inglaterra. O resto para compor um bilhete, o Leeds estava com uma odds legal. Enfim, foi um dia razoavelmente bom. E antes dos nossos palpites do dia, eu quero lembrá-los, como a gente faz diariamente, que nossas análises são palpites, são opiniões pessoais e individuais, onde a gente utiliza estudos estatísticos para encontrar eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente monta nossas análises. Caso vocês achem nossos palpites coerentes e concordem com eles, fiquem à vontade para montar seus próprios palpites, seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. E também sempre lembrando, né, aposta sempre com responsabilidade, mais 18, não comprometam aquele dinheiro que não podem perder. A aposta não é mágica, não tem certeza nenhuma, garantia. É aposta, o nome já diz, então vamos tomar bastante cuidado e vamos levar as apostas esportivas de uma maneira saudável. Mas sem mais delongas, vamos aos nossos palpites para essa sexta-feira, dia 11 de 8. Iniciando a grade do dia, Copa da Itália, a Udinese recebe o Catanzaro às 13 horas. Novamente aqui vamos utilizar aquela nossa estratégia de Copas de time de divisão superior contra time de divisão inferior. Ontem deu certo nos 2 jogos da Inglaterra, com o Leeds e com o Leicester. Então aqui nós vamos aplicar a mesma situação. O Udinese, um time de primeira divisão, terminou a Série A da Itália na temporada passada no meio da tabela. É um time razoavelmente bom, às vezes complica para grandes times. Já o Catanzaro, o time da Série C, sem muitas perspectivas de melhora no curto prazo. É um time pequeno, nunca figurou nas primeiras divisões. As odds estão pagando em torno de 1,40 para o Udinese. É uma odd razoavelmente boa, para montar um bilhete é excelente. Então aqui nós não vamos inventar, aqui nós vamos de casa vence. Às 15 horas, rodada inaugural do Campeonato Árabe. Campeonato Árabe que esse ano deve ser bastante atraente, muitas contratações de peso. O Al-Ahly enfrenta o Al-Razem. São 2 times que subiram da segunda divisão. No entanto, o Al-Ahly é um dos times governados, comandados pelo governo e que tiveram grandes investimentos. O Al-Ahly contratou nomes como Roberto Firmino, o Mahrez do Manchester City, o goleiro Mendy do Chelsea, Kessié do Barcelona, o Saint-Maximin do Newcastle, ou seja, uma equipe que se reforçou bastante. Então acredito que essas principais equipes que estão reforçadas com estrelas do futebol europeu devem criar um gap muito grande em relação às outras equipes. E nós, obviamente, vamos tentar aproveitar essa situação.
Aqui nem vamos nos preocupar no primeiro momento com o mercado de gols. As odds estão em torno de 1,35 com uma vitória simples do Al-Ahly. Logicamente, pelo time ser muito favorito, as odds estão baixas, mas ainda acho que dá para explorar isso para compor um bilhete, então aqui nós vamos de casa vence. Às 15 horas chegamos na nossa querida Holandinha, segunda divisão da Holanda. O Cambuur recebe o Emmen. Segunda divisão da Holanda é uma liga que a gente opera muito no mercado de overs, é a queridinha de praticamente todos os apostadores. Lógico que não temos dados atuais, visto que é a primeira rodada do campeonato. O que temos de dados recentes é que nas últimas 10 partidas, incluindo o final da temporada passada e amistosos, essas duas equipes bateram o over 1,5 em todos os últimos 10 jogos. E para ser sincero, essa primeira rodada da Holandinha é quase um bingo, certo? A gente não tem muita noção de quais são os jogos melhores para apostar no mercado de gols. Todos sabem que a liga da Holandinha é uma liga propensa a gols, e aqui nós catamos por essa situação de os times ter batido o over 1,5 em todos os amistosos, e também porque a odd está bem interessante para montar um bilhete. O over 1,5 na Holandinha geralmente paga entre 1,10 e 1,12, uma odd bem baixa, e esse jogo está pagando 1,29 nesse momento. Então, juntando esses dois motivos, aqui nós vamos de over 1,5. Também às 15 horas temos o jogo inaugural do Campeonato Turco. O Campeonato Turco também é um campeonato com um mercado muito bom para operar no over de gols. Nós temos o Trabzonspor recebendo o Antalyaspor. O Campeonato Turco é um campeonato que bate média acima de 3 gols por jogo. O Trabzonspor é uma equipe tradicionalmente muito over, geralmente termina lá em cima na média de gols em seus jogos. O time fez 7 amistosos de pré-temporada, bateu o over 1,5 em todos eles. O time já vinha batendo o over 2,5 regularmente no final da temporada passada. O Antalyaspor, da mesma forma, fez 7 amistosos de pré-temporada, bateu o over 1,5 em todos esses jogos. Também já vinha batendo o over 1,5 no final da temporada passada. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 16 horas temos mais um jogo inaugural, mas agora do campeonato mais importante atualmente no mundo, que é a Premier League. O Burnley, que é uma equipe recém-promovida da segunda divisão, enfrenta o Manchester City, atual campeão. Aqui não tem muito o que conversar, que o Manchester City é muito favorito. Por mais que seja início de temporada, os times não estejam 100% fisicamente ainda. Obviamente o Burnley também não está 100%, então não tem muito o que fazer aqui. Dá para procurar no mercado de gols talvez um over 2,5, mas eu acho muito prematuro ainda, até porque o City joga fora de casa. Aqui nós não vamos inventar, aqui nós vamos de fora vence. Às 16h15, mais um jogo pela Copa da Itália, voltamos à nossa estratégia. O Bologna, o time da primeira divisão, fez uma campanha bem interessante o ano passado na Série A. Enfrenta o Cesena, que é uma equipe de terceira divisão. E é mais um jogo que não temos muito o que inventar. Um duelo de time de primeira divisão contra terceira divisão. O time do Bologna joga em casa, tendência de vitória, é muito favorito. Aqui nós vamos de casa vence. Às 16h15, também primeira rodada, mas agora do Campeonato Português, o Braga enfrenta o Famalicão. O Braga veio de uma excelente temporada passada, ficou em terceiro colocado, ficando à frente inclusive do Sporting, que faz parte dos 3 grandes de Portugal, conseguiu vaga na Champions League. O time fez uma excelente pré-temporada, foram 7 amistosos com 6 vitórias e um empate, o time não perdeu. E enfrentou equipes complicadas, do Roma, Nice da França, então veio de um bom desempenho. Já o Famalicão fez apenas 2 amistosos de pré-temporada. No único jogo oficial que o time fez até então na temporada foi pela Copa da Liga Portuguesa. O time foi eliminado por um time da terceira divisão. Então aqui a gente não tem muito o que fazer. O Braga é bastante favorito para essa partida. Para compor um bilhete, as odds estão bastante interessantes. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 17 horas, mais uma liga iniciando, rodada 1 do Campeonato Espanhol. Já temos um bom jogo no início. O Sevilha recebe o Valência. O Sevilha, atual campeão da Liga Europa, fez uma bela temporada passada. Já o Valência lutou contra o rebaixamento até o final do campeonato. As duas equipes não tiveram grandes modificações nos seus plantéis. O Sevilha teve apenas uma contratação relativamente relevante, que foi o Meia Soul do Frankfurt. Já o Valência não contratou ninguém relevante, ainda perdeu o Meia Musa para o Milan. Então os plantéis se mantêm semelhantes ao do ano passado, da temporada passada. E dado o desempenho das duas equipes da temporada passada, o Sevilha é bastante favorito para esse jogo. Aqui as odds para uma vitória simples do Sevilha estão pagando em torno de 1,95, 2, é uma odd bem interessante. No entanto, como se trata de pré-temporada, nós vamos entrar com um pouquinho mais de cautela. Então, para compor um bilhete, nós vamos de dupla chance time da casa. Às 18 horas, campeonato chileno. É uma liga até que a gente não aposta com bastante frequência, no entanto, a gente está sempre atento às oportunidades e essa é uma boa oportunidade.
O Cobressal, que é o líder do campeonato, com 39 pontos, tem 6 de vantagem para o segundo colocado. Enfrenta o Magallanes. O Magallanes é o vice-lanterna da competição, com apenas 5 vitórias em 20 jogos. O time do Cobressal ainda não perdeu em casa essa temporada, foram 10 jogos com 7 vitórias e 3 empates. O time tomou apenas 7 gols nesses jogos. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Cobressal tomou apenas 2 gols e foi justamente na última partida, que foi uma partida difícil contra a Universidade Católica, que provavelmente é o time mais tradicional do Chile junto com o Colo-Colo. Então aqui claramente a gente tem favoritismo para o time da casa. As odds estão em torno de 1,67, daria para fazer uma entrada simples. Para quem tiver algum receio, dá para entrar com casa empate anula, lá baixa um pouquinho, mas continua uma odd interessante para montar um bilhete. Aqui nós vamos arriscar nessa vitória e aqui nós vamos de casa vence. E finalizando a nossa grade do dia, nós temos um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Tombense enfrenta o Sport às 21h30 em casa. O Sport é o líder da competição com 44 pontos, vem se firmando como um time favorito ao acesso a uma das 4 vagas para a Série A. Já o Tombense vem capengando no campeonato, ganha algumas partidas importantes, mas depois perde umas que não deveria perder. Atualmente é o 17º lugar, é o primeiro time na zona de rebaixamento, mas é uma situação que ainda está muito parelha. Qualquer uma vitória, 2 vitórias faz com que o time se afaste um pouco. Aqui teoricamente o Sport é favorito para esse jogo, no entanto a Série B é bastante imprevisível nessas situações. A gente está cansado de ver time favorito perdendo. Nos últimos 5 jogos do Tombense em casa e nos últimos 5 jogos do Sport fora, os dois times tiveram campanhas exatamente igual, com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então aqui eu acho mais interessante entrar no mercado de gols para tentar fugir um pouco dessa imprevisibilidade da Série B. O Sport tem o melhor ataque da competição, o Tombense tem a segunda pior defesa da competição. Nos últimos 5 jogos em casa, o Tombense marcou gols em 4 deles, tomou em todos eles. Bateu o over 2,5 em 4 de 5. Já o Sport como visitante marcou gols também em 4 de 5, over 1,5 também em 4 de 5. Então, por mais que a Série B seja um campeonato com tendência de mercado under de gols, esse jogo teoricamente é um caso à parte. As odds pro over 1,5 estão bem interessantes, estão pagando em torno de 1,45, 1,50. É muito bom para um over 1,5. Então aqui nós vamos arriscar, aqui nós vamos de over 1,5. E com esse jogo nós finalizamos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto nós temos 2 vitórias simples. Uma do Al Ahly Jeddah sobre o Al Hazen no Campeonato Árabe. E uma do Manchester City sobre o Burnley na abertura da Premier League com uma odd de 1,77. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Queria desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira. Para quem for apostar, uma boa sorte para todos nós. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente deixando os palpites para iniciar o nosso final de semana, que tende a ser bastante movimentado. Então era isso, um abraço a todos, até mais, valeu!